Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na disciplina de instalação hidráulica predial, iremos comentar um pouco sobre sistema descentralizado de tratamento de esgoto, tá bom? São locais onde não tem rede de esgoto. Você tem uma casa no campo, uma casa afastada do centro urbano, não vai chegar até lá uma rede, porque é muito caro. E aí você vai ter que fazer um sistema para tratar o esgoto gerado na sua casa. Então, para começar, eu vou colocar aqui um exemplo, tá bom? Dimensionar com base na norma brasileira regulamentadora 7.229, também conhecida como 7229, um tanque séptico para tratar o esgoto de um sistema descentralizado. Esse sistema atende uma região não servida por sistema centralizado de esgotamento sanitário. Na sequência, dimensionar o dispositivo de tratamento complementar de esgoto. As características estão 5 pessoas por residência, nós temos 40 residências. A temperatura do meio mais frio é 12 graus, isso é importante para a formação de lodo. A limpeza da fossa ela vai ser a cada 1 ano, que é ideal. A terra ela é argilosa, com baixa permeabilidade. Isso aí é ruim para fazer a infiltração do esgoto no solo. E o lençol freático ele é alto. Esse é outro problema também. E aí vamos lá dimensionar então. O tanque séptico, o volume dele é igual a uma constante, que é 1000. Então aqui eu tenho uma constante, mais o número de pessoas ou unidades de contribuição, vezes o C, que é a contribuição per capita de esgoto, um valor tabelado. O T é o tempo de detenção, quanto tempo o esgoto vai ficar dentro da fossa séptica. Mas aqui, esse lado aqui, ele é a produção de lodo. Então, na fossa, eu vou ter líquidos e a parte sólida. A parte sólida é o lodo, que vai ficar no fundo do reator. E aí, todo ano, a gente vai lá retirar esse sólido. Então, K é uma taxa de acumulação de lodo, e aqui é o lodo fresco. Então vamos lá, começar o dimensionamento. A primeira coisa que eu tenho que ver é quanto de esgoto cada pessoa produz. Isso depende do consumo de água. Então eu posso falar que o padrão vai ser baixo, 100 litros de esgoto por pessoa por dia. E o LF do lodo vai ser igual a 1. Então aqui eu tenho antes disso, eu vou avaliar quanto tem de contribuição diária de esgoto. Então, aqui, ó, VE é o volume de esgoto, é o número de pessoas vezes a contribuição de cada pessoa. Quantas pessoas eu tenho? Eu tenho 40 casas vezes 5 pessoas por casa. E cada pessoa vai contribuir com 100 litros de esgoto por dia. Achamos aí um volume de esgoto de 20 mil litros ou 20 metros cúbicos. E aí agora eu vou verificar o tempo de detenção. Quanto tempo o esgoto vai ficar dentro da fossa séptica. O volume de esgoto produzido é acima de 9 mil litros. Então o tempo de detenção vai ser de meio-dia, de 12 horas. Então aqui ó, eu já tenho a constante, eu tenho a contribuição, os 400, está aqui. Eu sei o 100, foi da tabela passada. Aqui é dessa tabela, é o meio. O 1 foi da tabela passada, que está aqui, ó. Está aqui o 1, está o 100. Então, está faltando somente o K. O K, ele depende da temperatura. Por quê? Maior temperatura, o lodo vai ter uma maior degradação, tá bom? Menor temperatura, menor degradação. As bactérias, elas se desenvolvem melhor em temperaturas mais elevadas. Então, a temperatura do mês mais frio é de 12 graus Celsius, está entre 10 e 20. E o intervalo de limpeza de 1 ano, qual vai ser o K? O K vai ser 65. Então, agora eu vou achar o volume da fossa séptica. O volume da nossa fossa séptica é igual a 24 metros cúbicos. Não confundir o volume da fossa com o volume de esgoto. Qual que vai ser a altura útil? Depende
do volume da nossa fossa. Como que ele é maior que 10, é 24, a profundidade mínima é 1,8 e a máxima é de 2,8. Então eu vou adotar 2,8, que está aqui. E aí vou calcular a área. A área é o volume sobre a altura. E aí nós encontramos uma área da fossa de 8,57 metros quadrados. E agora eu preciso encontrar a relação de comprimento e largura. Então eu sei que a largura mínima é de 0,8, o nosso B, tá? Lembrando de hidráulica 2. E eu sei que o L sobre B, o máximo é 4,1 e o mínimo é 2,1. Eu irei adotar igual a 4, então L sobre B é igual a 4, L vezes B é 8,57, que é a área. Eu vou substituir o L é igual a 4B, eu substituo aqui em cima, eu caio aqui. E aí nós encontramos o B igual a 1,46 e o L igual a 5,85. Dimensionamos uma fossa séptica, ok? Vamos ao próximo passo. Vamos fazer um tratamento complementar. Então eu vou colocar um filtro anaeróbio e um filtro de areia. Por que tratamento complementar? Porque a fossa séptica ela só remove 30% da matéria orgânica, tá? Então é uma eficiência muito pequena. Eu posso considerar a fossa séptica como um tratamento primário. Anota aí no seu caderno que você vai estudar isso aí no futuro com o professor. Então, o filtro anaeróbio, por que eu escolhi essa configuração? Para proteger o lençol freático, porque ao infiltrar meu esgoto no lençol e eu faço a captação da água subterrânea para consumo na minha residência, eu vou estar tomando água de cocô, o que eu não quero. Então, o filtro anaeróbio, como que eu calculo? O volume dele é uma constante vezes o número de contribuição, a contribuição por pessoa, que é o C. Então, aqui eu teria 400 pessoas, porque é 40 vezes 5, 200. 40 vezes 5, 200, vezes a contribuição de 100 litros de esgoto por dia, vezes o tempo de detenção do esgoto no filtro anaeróbio. E aí, vou adotar aqui 200, primeira tabela 100, e o TDAH de meia hora. Por que, professor, meia hora? Onde saiu da sua cabeça isso? Não, eu estou adotando o tempo de detenção igual à unidade anterior, que é a fossa séptica, ok? Então aí vamos calcular o volume, daí 16 metros cúbicos. Vou dimensionar a área agora, vou dividir pela altura de 1,8. A altura anterior que eu calculei na fossa séptica, 2,8, eu vou reduzir um pouco. Ficar aprofundando muito as unidades não é legal. E aí então eu vou ter uma área de 8,9 metros quadrados. E eu quero saber o diâmetro. Eu sei que a área é igual a πd quadrado sobre 4, nós encontramos o diâmetro aí, de 3,7. Se eu utilizar ele circular. E aí é importante que esse filtro anaeróbio, eu faça o dimensionamento do meio suporte. O meio suporte mais utilizado no filtro anaeróbio é aquele material que a gente usa muito na construção civil, é a brita. Anote no seu caderno isso aí. Por que filtro? Então a gente vai colocar a brita e aí o esgoto vai passar por essa brita. Ao passar pela brita, vai formar uma camada de bactérias em cima da brita. Então a brita vai ser um meio suporte para as bactérias. E aí ao passar o esgoto, as bactérias vão tratar o esgoto. Ele não tem a característica de filtro, de filtrar, não é um coador, tá bom? Quem faz o tratamento aqui são as bactérias. Bactérias anaeróbias. Por que bactérias anaeróbias, professor? Porque elas funcionam na ausência de oxigênio. Elas não gostam do O2, tá bom? Anote aí no seu caderno que isso aí pode ser uma questão da prova. Bora lá, o filtro de areia. Eu vou adotar uma taxa de aplicação no filtro de 0,2 metro cúbico metro quadrado dia. Mas é importante você ler na norma qual que é a taxa de aplicação, porque essa taxa ela varia conforme o processo antecedente.
é fossa séptica, é filtro anaeróbio. Então sempre você tem que seguir a norma, tá bom? Sempre siga a norma. Eu sei que a taxa aqui, vamos olhar as unidades, ó. Metro cúbico por dia é a unidade de vazão, metro quadrado é a unidade de área. Então eu tenho a taxa, eu tenho a vazão, eu encontro a área. Tá? Aqui é o volume de esgoto, tá? 20 metros cúbicos, volume de esgoto que a gente calculou lá no começo, chamado de VE, tá bom? E aí calculamos a área de 100 metros quadrados. Era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe um like e um forte abraço. Tchau, 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 tchau!